Marcelo? Oi. Oi, Marcelo? Olá, Paulo. Olá, Marcelo? Olá, Paulo. Quem tá? É Marcelo? Isso. Ô, Marcelo, é Flávio que tá falando. Boa noite, Flávio. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? A gente inicia em 3 minutos, tá? Tá. A tela que eu tô vendo é só a tela inicial do sistema, ainda não tá na apresentação não, né? Não, já tá, o controle já está no seu computador, você já está ao vivo com o pessoal. E aí, se quiser, já pode Aham. mostrar a inicial da palestra, que eu vou fazer uma pequena introdução. Ok. Tá vendo aí o inicial da minha palestra? Isso. Daqui 2 minutos a gente inicia. Ok. O Spengler, tá me ouvindo? Estão todos te ouvindo, Flávio. Pois é, mas eu não consigo ouvi-los não, né? Ah, por enquanto, não. Só depois, quando a gente abrir para pergunta. Ah, tá. Ok. Vamos lá, pessoal. Muito boa noite a todos. Nós vamos dar início aqui ao nosso webinar, que é uma palestra online, hoje com a presença do Dr. Flávio Dutra de Rezende, que vai palestrar sobre como que sexo, raça, maturidade, peso maduro, peso de entrada e peso de carcaça quente afetam produção e a qualidade da carcaça produzida em confinamento. A palestra do Dr. Flávio já está disponível aí para vocês, o PDF. Tem um espaço aí nessa caixinha no canto superior direito que chama Handout. A palestra está em formato PDF. Gostaríamos de avisar também que todas as palestras do webinar de corte, como também o vídeo, está disponível no canal do YouTube do 3R Lab, como também no blog do 3R Lab. Esse webinar é uma realização de uma série de empresas que estão nos apoiando, dentre elas a Elanco, a Exalc, a Scott Consultoria, a Polinutri, a Biftec e Reagro. Não poderia deixar de agradecer de maneira alguma, nós só não conseguimos inserir nas logos da JBS, da DBO, da revista DBO, do Canal do Boi e do Giro do Boi, que também está apoiando essa iniciativa de levar o que existe de mais novo e avançado com relação à pecuária de corte para os 4 cantos do Brasil. O Dr. Flávio vai ter uma palestra de aproximadamente 1 hora. Depois nós vamos abrir para perguntas e discussão com a presença muito honrosa também do professor Flávio Portela da Exalc e do Rodrigo Spengler da Biftec. O objetivo é que a gente tenha realmente uma discussão com o objetivo de levar
e discutir a campo aquilo que foi colocado pelo Dr. Flávio. Se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar a pergunta aí na caixinha de questions, ok? Nós vamos ler a pergunta. Se alguém quiser discutir ou falar depois da palestra, durante a discussão, é só levantar, tem uma mãozinha aí, que agora não é o momento de levantar a mãozinha, é só clicar na mãozinha que a gente libera o microfone para vocês falarem, ok? Eu acredito que a gente está pronto. Muito obrigado, Flávio, por ter aceitado o nosso convite. E agora você está com a palavra. Muito obrigado. Ok, Marcelo, eu que agradeço aí ao 3R Lab, a você pelo convite, tá? E a todos aí os patrocinadores, os moderadores aí, os colegas, né? O professor meu xará, o Flávio Portela, ao Spengler também, um grande abraço, e a todas as pessoas que estão participando. É um tema bastante amplo, né? Nós aí vamos discorrer um pouco sobre os efeitos de sexo, de raça, questão de maturidade, vamos falar um pouco sobre a questão também de peso de entrada em confinamento, estimativas de carcaça, e o foco final é de produzir uma carcaça com melhor qualidade, né? O foco aí em cima de gordura de subcutânea, gordura de mamoreio, e nós vamos dividir essa apresentação em em 3 etapas basicamente, onde num primeiro momento a gente vai falar sobre como que nós estamos abatendo os nossos animais, de um modo geral. A gente tem um panorama aí de abate. Depois nós vamos falar sobre uns aspectos um pouco teóricos aí, sobre os efeitos dessas diferentes variáveis na questão de acabamento e, obviamente, em peso de carcaça. E, final, nós vamos dar aí alguns exemplos para que a gente possa, ao final dessa apresentação, fazer uma discussão e, com isso, levar um pouco de informação a todos os participantes desse webinar. Bem, primeiro a gente tem que entender o que nós estamos produzindo, né? O Brasil, ele possui um sistema de produção extremamente variável, né? Essencialmente a pasto, né? Hoje a grande parte da nossa produção, quando a gente pensa em termos de animais confinados, isso representa ainda muito pouco do total de animais abatidos. O Brasil abate cerca de 42 milhões de cabeças a ano, cerca que em torno de 4 a 5 milhões desse total de abate são de animais confinados. Ou seja, nós realmente somos um país essencialmente produtor de carne a pasto. E quando a gente pensa no que nós estamos produzindo, nós temos que sempre olhar para o curral do frigorífico, né? Lá é o ponto final, onde nós estamos mandando a nossa boiada, e nós estamos aqui a entender o que nós estamos produzindo, tá? Hoje nós temos uma necessidade, principalmente em função de ágio de bezerro, de produzir carcaças mais pesadas, ou seja, de levar animais mais pesados para o frigorífico, mas a gente não pode ficar só no critério de peso, a gente tem que pensar em critério de acabamento, pelo menos um acabamento mínimo que atenda aí às exigências de mercado. Essa é uma discussão que está ganhando muita força, principalmente nesse ano, né? Já começou um pouco o ano passado, mas está ganhando muita força aí esse ano. Se a gente olhar aí o farol da qualidade da JBS, por exemplo, né, e demais frigoríficos aí, todos estão procurando ter um padrão mínimo de acabamento de gordura, porque isso está diretamente relacionado com a qualidade da carcaça e, consequentemente, da carne produzida. Nós temos que, obviamente, pensar nos consumidores, ou seja, que padrão que esse consumidor hoje está querendo a nossa carne, tá? Nós temos uma demanda muito grande ainda por carnes, principalmente carnes para churrascarias, carnes que, obviamente, precisa de ter acabamento. Ninguém vai no supermercado comprar uma picanha, por exemplo, que não tem acabamento ruim, ou vai querer, por exemplo, consumir um contrafilé com acabamento ruim. Isso tem impactos diretos. Nós estamos falando de gordura de cobertura e depois também vamos pensar um pouquinho em gordura de entremeada, gordura de marmoreio. Bem, quando a gente dá uma olhada na questão de padrão de animais produzidos, esse é um banco de dados que a gente trabalhou aí com dados de 2011 até 2015, de abates do JBS Brasil. Então isso mostra, essa lâmina aqui mostra que
cerca de praticamente aí 78% dos animais machos abatidos no Brasil são animais inteiros, né? E percebe-se aí a partir de 2013 uma redução maior de animais castrados, né? Chegando em 2015 aqui a um valor algo em torno aí de 22%. Lógico que isso aqui está retratando um dado de Brasil, mas temos que pensar o que nós estamos fazendo. A gente sabe que o animal inteiro é um animal mais eficiente e o fato dele ser inteiro também tem um acabamento mais tardio, e nós vamos discutir um pouco sobre isso. Quando a gente olha a questão de peso de abate, a gente observa que os animais, né, quando a gente olha essa coluna aqui de animais castrados, animais aqui em 2015 sendo abatidos por volta de quase 19 arrobas, os animais confinados aqui, uma média em torno de 19 arrobas e meia, e quando a gente olha aqui os animais a pasto, em torno de 19. Mas se a gente começar a dar uma olhada aqui nessas diferenças de animal castrado e animal, por exemplo, inteiro pasto, e mesmo os animais confinados, essa diferença em termos de peso de abate, ela é relativamente pequena. Obviamente que a gente tem que entender o que está acontecendo por trás desse banco de dados que leva a isso. Só para refrescar a memória dos colegas que estão participando desse webinar, né, o Brasil, a gente classifica as carcaças aí com acabamento ausente, escasso, mediano, uniforme e excessivo, ou chamadas gorduras de 1 a 5. Né? O que nós gostaríamos, ou pelo menos pretendemos fazer, lógico que existem nichos de mercado pedindo acabamento de carcaça um pouco maior, por exemplo, acabamento uniforme, mas que pelo menos a gente começasse a produzir uma proporção muito maior de animais de gordura 3 em função daquilo que efetivamente nós estamos produzindo. Quando a gente olha a questão de acabamento, principalmente de animais a pasto, né, essa lâmina está mostrando os dados de animais inteiros produzidos a pasto. Observem que quase 95% dos animais abatidos em 2015, por exemplo, tinham acabamento ausente escasso, ou seja, 1 e 2. E somente 5%, 5,5% de gordura 3. Nesse banco de dados de animais a pasto, nem aparece aqui animais de acabamento uniforme. Vejam que houve uma melhoria um pouco aí em 2015 em relação a 2014, da chamada gordura ausente, gordura 1. Isso, obviamente, devido ao ano passado ter sido um ano mais favorável a gente trabalhar com uma quantidade maior de milho, ou seja, mostra claramente que se você melhora a energia das dietas, obviamente você começa a melhorar o acabamento de carcaça desses animais. E quando a gente olha a questão de idade, que é outro fator também diretamente correlacionado com a qualidade da carcaça, da carne, consequentemente, a gente observa que de 2013 para cá começou a melhorar um pouco a questão de idade, ou seja, vejam vocês que o número de animais abatidos 0, 2 dentes tem melhorado e tem reduzido os animais aqui, os animais dessa linha vermelha aí, chamar os animais de 6, 8 dentes, né? Tá reduzindo proporcionalmente. Isso já melhora um pouco, isso é consequência de uma melhora da nutrição, principalmente que nós estamos fazendo na recria. Se a gente olhar os dados de aumento de consumo, de venda de suplemento nesses últimos 4, 5 anos, tem aumentado significativamente o uso dos chamados proteinados, proteico energéticos durante a recria, e isso obviamente traz como consequência a redução da idade de abate. Não só na questão do aumento do peso da carcaça ao abate, mas principalmente a redução dessa idade de abate. Quando a gente olha, por exemplo, os dados de acabamento de carcaça de animais confinados, vocês verificam que, esse é o banco de dados da JBS, obviamente, verificam que 71% desses animais confinados, que foram abatidos de origem de confinamento, ainda apresentam acabamento ausente escasso, ou seja, nós temos que dar uma pensada no que está acontecendo, ou seja, temos uma quantidade muito grande de animais proporcionalmente sendo enviados para o frigorífico no momento que ele ainda poderia estar tendo crescimento, ou seja, ele está com pouca gordura e ele tem um potencial de crescimento em carcaça e muitas vezes a gente não está explorando esse potencial de crescimento de carcaça e muito ligado a isso, a tempo de confinamento e mais ainda a questão que esse animal não esteja preparado para realmente estar sendo confinado. Isso a gente vai conversar um pouco mais na frente.
Bem, em relação à questão de idade desses animais confinados, aí a gente já observa uma melhoria bastante significativa. Vejam vocês que mais de 55, 56% dos animais confinados, abatidos, animais aí da categoria 0, 2 dentes, e vejam que os animais mais velhos, da categoria 6, 8 dentes, já é uma proporção relativamente menor, ou seja, o confinador está indo atrás de animais jovens para confinar, e esse banco de dados mostra bem isso. Agora, quando a gente olha o banco de dados de animais castrados, vejam vocês que, obviamente, melhora aí a proporção de animais chamada gordura mediana, ou chamada gordura 3, 44, 45% dos animais abatidos com gordura 3, um pouco aqui de gordura 4, mas ainda temos mais da metade dos animais abatidos ainda com gordura 1 e 2, ou seja, ausente escasso. Aí quando a gente começa a dar uma olhada na idade, a gente começa a observar o seguinte, ó. Praticamente metade desses animais estão sendo abatidos com animais até 4 dentes, mas ainda existe uma outra metade, quase 50% de animais abatidos 6, 8 dentes. Isso mostra claramente uma tendência daquele pecuarista que castra o animal e deixa ele recriando na pasto, e a uma hora esse animal atinge um peso da abate, ele envia para o frigorífico. Porém, esse animal já é um animal mais velho, e isso, obviamente, traz consequências em termos da qualidade da carcaça. Então, resumidamente, nessa parte, a gente observa o seguinte, tanto para animais a pasto, como para animais confinados, né, nós temos aí um problema de idade, principalmente para os animais que estão sendo terminados a pasto, mas quando a gente observa a questão de acabamento, tá, em ambos os casos, nós ainda temos uma proporção muito grande de animais com acabamento ausente e escasso. Isso é a maior proporção dos animais terminados a pasto, mas mesmo os animais confinados, isso representa uma parcela bastante significativa desse banco de dados que a gente trabalhou com eles. Tá? Agora, como resolver isso? Tá? Colocar gordura no animal, tanto a gordura de cobertura como a gordura de marmoreio, isso não é feito única e exclusivamente durante o confinamento. É lógico que no confinamento é que nós estamos trabalhando com dietas mais adensadas, mas nós temos que pensar quais são as condições que esse animal está chegando no confinamento. Tá? Como que foi feita a recria dele, e obviamente essa recria ela tem impacto lá no confinamento e consequentemente em propiciar um melhor acabamento dessas carcaças. Tá? E gordura ela é fundamental. Gordura e idade ela é fundamental porque são dois fatores diretamente relacionados à qualidade de carne. Se a gente usando essa lâmina aí só para exemplificar, um modelo americano, por exemplo, o sistema do Quality Grade americano mostra classicamente isso, ou seja, você precisa de ter uma gordura de marmoreio e um animal mais jovem. Quando a gente olha esses dois fatores, associado idade e gordura entremeada, ou gordura de marmoreio, ou gordura intramuscular, como queiram, vejam que a partir do momento que se aumenta essa quantidade de gordura entremeada, essa carcaça, essa carne vai sendo classificada nos diferentes padrões, por exemplo, aqui para atingir um padrão prime, esse animal precisa ser um animal mais jovem e ter uma quantidade grande de gordura de marmoreio. Nós não estamos falando, assim, lógico que existem alguns nichos já de mercado no Brasil trabalhando com isso, mas para a grande produção nossa, os nossos níveis de marmoreio trabalhados atualmente ainda são baixos. Tá? Mas ele tem uma relação direta com a qualidade da carne. Só para exemplificar isso, né, nós temos aqui o contrafilé, onde está mostrando aqui a gordura de cobertura e está mostrando aqui a gordura intermuscular, ou seja, entre os diferentes músculos, e a gordura de marmoreio. Essas gorduras, né, esses depósitos, né, de gordura, eles têm sequências de depósito, né, onde a gordura de marmoreio, ou a gordura intermuscular, é uma das últimas a serem depositadas. E, obviamente, a gordura subcutânea fica um pouco atrás disso. Mas são gorduras que são depositadas na carcaça somente na fase final. Ou seja, os adipócitos presentes em outros locais da carcaça e da área visceral do animal vão sendo preenchidos primeiro e depois eles vão sendo depositados nesses diferentes locais. Quando a gente pensa em qualidade de carne,
principalmente, nós estamos pensando aí na gordura intramuscular. Mas nós temos que pensar na gordura subcutânea, é porque é ela que protege a carcaça, principalmente durante o processo de resfriamento. Então, carcaças que possuem baixa gordura subcutânea são carcaças que têm uma tendência, né, de sofrer processo de maior endurecimento, principalmente durante o processo de resfriamento da carcaça em função do encurtamento pelo frio, né? Obviamente, nós temos aqui animais, por exemplo, à esquerda, aqui 3 cortes, né, de contrafilé, mostrando padrões diferentes de marmoreio, né? E muitas vezes, alguns segmentos ficam preocupados com essa questão de marmoreio, mas o marmoreio, tá, ele tem 2 fatores principais que interferem nessa deposição de gordura. O primeiro fator importante é o fator genético. Se o animal não tiver predisposição para depositar gordura de intramuscular ou gordura de marmoreio, vai haver um depósito muito grande de gordura subcutânea. Essa foto aqui da esquerda, por exemplo, contrafilé, praticamente aqui tem traços de gordura intramuscular e uma quantidade de gordura muito alta subcutânea. Ou seja, o fator genético é importante. Então, dependendo do tipo de raça que estiver trabalhando, essa é uma característica importante a ser utilizada caso o pecuarista queira trabalhar com animais com índice maior de marmoreio. Outro fator importante em relação a essa gordura de marmoreio é a origem dessa energia. Essa lâmina aqui está mostrando um efeito bastante clássico da gordura intramuscular, o marmoreio e gordura subcutânea. A origem da energia é totalmente diferente. Ou seja, quando a gente olha a gordura intramuscular, ela é muito dependente do nível de glicose. Ou seja, se você tiver com uma dieta com nível que tem uma predisposição para ter níveis sanguíneos mais baixos de glicose, essa gordura intramuscular, mesmo que o animal tenha predisposição para depositá-la, isso vai acontecer em taxas menores. Então, isso obviamente vai afetar o valor final, a quantidade final de gordura de marmoreio. Já ao passo que a gordura subcutânea, a maior parte dessa gordura, proporcionalmente falando, era derivada de acetato. Ou seja, são 2 fontes de energia totalmente distintas e que, obviamente, geram depósitos diferentes, né, tanto para a gordura intramuscular como para a gordura de marmoreio. Existe também, obviamente, uma relação entre a gordura subcutânea, a gordura de cobertura, e a gordura intramuscular, ou gordura de marmoreio. Ou seja, esse gráfico está mostrando que a partir do momento que o animal vai aumentando a gordura subcutânea, né, obviamente vai aumentando a gordura de marmoreio, desde que esse animal tenha predisposição para depositá-la. Tá? Então, não adianta pensar que você vai conseguir um depósito maior de gordura de marmoreio em níveis mais baixos de gordura subcutânea. Tá? E basicamente o efeito para isso, a partir do momento que o animal tenha predisposição para depositar essa gordura de marmoreio, é um efeito associado à questão de nutrição, né? Nutrição influenciando a espessura de gordura subcutânea e, consequentemente, influenciando a gordura intramuscular. O efeito dessa gordura intramuscular ela é fundamental para a carne. Tá? O que uma carne, mesmo que ela possa ter numa análise física, num texturômetro, numa análise de maciez física, muitas vezes você pode encontrar um valor de carne considerada nessa análise mecânica mais dura, mas o fato desse animal ter um índice maior de marmoreio, essa carne, por efeito agora do consumidor, ele vai considerá-la um pouco mais macio. Basicamente em função de um efeito de lubrificação que essa gordura intramuscular tem, e, obviamente, em função, durante o consumo, o consumidor salivar mais, ou seja, vai facilitar a mastiabilidade dessa carne e, consequentemente, a deglutição da mesma. Tá? Agora, sempre pensando, né, quando a gente quer, e o alvo é conseguir animais com carcaças mais pesadas e com melhor acabamento, isso está ligado à taxa de crescimento que esse animal tem durante toda a vida. Um exemplo aqui mostrando 3 taxas de ganho e mostrando a gordura presente no ganho. Vejam que essa linha mais de cima, essa linha azul, uma taxa de ganho de 1,3 kg, no mesmo peso, o animal vai ter
quantidade de gordura presente nesse ganho é totalmente diferente. Ou seja, se há necessidade de uma maior deposição de gordura por questões de atingir padrões, por exemplo, do farol do JBS, farol amarelo, farol verde, esse animal precisa ter uma taxa de ganho mais acelerada durante toda a vida dele, e não só durante a fase de final de terminação do confinamento. Isso aqui é um outro trabalho do professor Boim, mostrando isso, animais com restrição alimentar ou dieta à vontade, ou seja, isso modifica a quantidade de gordura presente dentro do animal, a gordura presente no corpo desse animal. Tá? E aí volta a questão. Olha, então por que esses animais que estão sendo confinados, né, uma média bastante significativa de animais confinados hoje no Brasil, e que não consegue atingir o acabamento, pelo menos gordura 3, né, onde você pode conseguir uma premiação melhor em alguns cenários. Tá? Essa é uma questão importante que a gente tem que pensar. Tá? A nossa média de produção ela está muito grande nas chamadas gordura 1 e 2, e nós precisamos de melhorar um pouco essa gordura, principalmente levando essa carcaça para pelo menos uma gordura 3. Né? E isso está diretamente relacionado depois lá no processo de venda. Né? Basicamente, 2 cortes presentes na carcaça são muito importantes que ele tenha um acabamento de gordura mais uniforme, porque é determinante no processo de venda. E eles são cortes fundamentais para que o frigorífico possa conseguir agregar mais valor. Né? Quando o frigorífico desossa uma carcaça e vende essa carcaça para o atacado, varejo, normalmente, se ele paga, por exemplo, R$150 no preço da arroba, ele vai conseguir chegar em bons cenários aí a 95% desse valor. Agora, se eu estou entregando uma carcaça de acabamento pior, ele não vai conseguir agregar valor nesses cortes e, consequentemente, essa diferença vai ser maior e isso, obviamente, impacta no valor da arroba. Né? Só como exemplo, nós temos aí 2 imagens de contrafilé e 2 imagens de picanha. Essas 2 imagens da esquerda, oriunda, obviamente, de uma carcaça de acabamento ausente, e isso tem um valor de comércio muito baixo. E isso, obviamente, impacta na cadeia como um todo, né? Na preferência do consumidor como um todo. Só rapidamente falando, para não deixar de comentar, outro critério importante que nós temos que tomar cuidado, né, que impacta no nosso negócio também, é o nível de estresse que esse animal tem ou pode ter antes de ser enviado para o abate, e isso tem impacto direto no pH final dessa carne. Aqui um exemplo de dois contrafilé, esse contrafilé da esquerda, um pH normal, até 5,8, a carne, o ideal da carne em torno de 5,5 a 5,8, já o contrafilé da direita, aí um pH de praticamente de 6, de 6,5. Esse pH, principalmente para quem vai comprar carne no supermercado, essa coloração ela impacta muito. Agora, quando essa carne vai, por exemplo, já vai estar pronta eventualmente numa churrascaria ou num restaurante, obviamente o consumidor não vai verificar essa cor. Mas para compra in natura, isso impacta muito hoje no nosso negócio de carne. Né? E principalmente animais que são originados de recrias suplementadas, né, esses animais, de um modo geral, por ter são mais manejados, e se esse manejo for bem feito durante o embarque, transporte, tem uma predisposição maior para produzir uma carne de um pH mais adequado. Obviamente, desde que se respeita as práticas de bem-estar. Né? Então, já olhando agora para o ponto da carcaça, nós temos que pensar qual o padrão que nós estamos querendo. Quando a gente pensa em padronização, tá? E obviamente esse aqui é o momento que a gente está descobrindo se tudo aquilo que a gente fez, se eu estou trabalhando com recria, se eu estou trabalhando com terminação, esse é o ponto mais chave do negócio. O que interessa para nós? Ter uma carcaça padronizada em peso, carcaça padronizada em acabamento. Né? E isso, tá, quando a gente está padronizando as carcaças em termos de acabamento, significa que todos os processos realizados de apartação para a entrada de lotes no confinamento, né, os ajustes das dietas feitas ao longo do confinamento foram feitos de forma adequada. As relações energia, proteína utilizadas nessas dietas foram feitas de forma adequada, uma vez que o reflexo final
é a imagem, ou seja, eu estou vendo um lote de carcaças com padrão, tá? No caso aqui, um padrão, nesse caso anterior aqui, um padrão uniforme. Aqui só para citar como exemplo, tá? Um romaneio, né, de frigorífico, onde nós temos aí frequências de carcaças com diferentes pesos, né? E mais ainda, vejam vocês, frequências aqui de carcaças com diferentes acabamentos. Se esses animais estão dentro do mesmo lote, do mesmo curral do confinamento, há de se pensar duas situações. Se eu padronizei o meu lote na entrada do confinamento, tá? Esse lote foi despadronizado, que eu passo a ter proporções de carcaças com acabamentos distintos. Algumas coisas podem ter acontecido aqui. Ou foram problemas na apartação, né, na distribuição dos lotes, ou eventualmente problemas nas dietas, de qualidade de mistura, coxo, enfim, uma série de fatores que podem estar interferindo na ingestão uniforme de energia do lote como um todo, né? E isso muitas vezes está acontecendo nos nossos confinamentos e muitas vezes a gente não se depara com isso. Então, uma primeira recomendação, né, para a gente ver o que nós estamos produzindo é analisar de forma mais detalhada o romaneio, não só na questão do peso, até para a gente ter uniformidade maior no peso, mas principalmente na uniformidade de acabamento. Se você está produzindo um lote gordura 3, que a maior proporção, 100% desse lote, seja gordura 3. E aí você pensar quais critérios que você pode estar usando que você não esteja conseguindo isso. Isso é um problema da dieta, é um problema da apartação, é um problema de tempo de coxo, que são variáveis que interferem nisso, né? Então, pensando nisso, a gente agora vai falar um pouco sobre essas diferentes variáveis para a gente poder pensar um pouco nelas, tá? Aqui só uma brincadeira à parte, né? Aí uma pergunta, o que essas mulheres têm de diferença em comum, né? Elas têm idades diferentes, tamanhos diferentes, tá? Só que ela tem uma característica que elas têm o mesmo peso, ou seja, 67 quilos. E são 6 pessoas totalmente diferentes, né? Ou seja, elas estariam em condição, em composição corporal totalmente diferente. E isso nós temos que pensar, né? Porque isso aí está diretamente relacionado a uma série de fatores. Quando a gente olha a curva de crescimento do animal, né, a carcaça, obviamente, ela possui tecido muscular, tecido adiposo e tecido ósseo. E eles crescem de maneira diferente. O tecido ósseo ele é mais precoce, né? A maior taxa de crescimento do tecido ósseo acontece aqui por volta da desmama, por volta de 8, 10 meses de idade. E a maior taxa de crescimento muscular acontece por volta da puberdade. Já a maior taxa de deposição de gordura começa quando o animal está atingindo já a sua maturidade. Ou seja, elas crescem em intensidades diferentes. Agora, é extremamente importante salientar que se a dieta desse animal, principalmente durante a fase de recria, estiver desajustada, principalmente em função da relação de energia e proteína, esse animal pode começar a depositar gordura mais precocemente. Ou seja, eu passo a dar uma dieta mais energética no momento que ele deveria estar depositando mais músculo. Com isso, eu vou diminuir a taxa de crescimento muscular, um termo de campo aí que a gente fala que nós estamos achatando o animal antes da hora, né? Então, esses são fatores importantes que a gente tem que pensar durante a fase de recria, que esse animal tem que receber uma dieta ajustada, porém, ele vai refletir isso lá no confinamento, quando eu estiver levando esse animal lá para ser terminado. Nós sempre chamamos atenção, né, que a partir da puberdade, esse animal já começa a perder eficiência. Por quê? Porque já começa a diminuir a taxa de deposição de tecido muscular, essa linha vermelha aqui, ó. E, obviamente, ele já começa a incrementar mais a taxa de deposição de tecido adiposo. Essas duas relações são importantes. Agora, se eu faço uma recria de forma eficiente, tá, e já chego com o meu animal bem desenvolvido em termos de tecido muscular na entrada do confinamento, ele vai ser altamente eficiente já nessa fase. Tá? É isso que a gente tem que sempre pensar. Tá? Então, o animal obviamente vai ficando mais pesado,
tá? Mais velho, mais pesado, o que acontece com esse animal, basicamente? Ele começa a reduzir a proporção de ossos dele. Então, o animal mais velho, mais pesado, proporcionalmente, tem menos ossos. É por isso um dos fatores que ele vai ter um maior rendimento de carcaça lá no final. Outro fator importante que esse animal tem é que, proporcionalmente, ele tem menos trato gastrointestinal, né? Um bezerro, proporcionalmente, tem mais trato gastrointestinal do que um garrote ou um boi. E, obviamente, vai, agora, dependendo da quantidade de dieta que ele vai estar consumindo, ele vai reduzindo a quantidade de comida presente dentro dele, tá? E, obviamente, modifica aqui os sítios de depósito de gordura. Só para exemplificar isso aqui, tá? A gente tem aqui um corte do animal, por exemplo, aqui na altura da 12ª costela. Ó. Veja que a área de olho de lombo, a área do contrafilé, e se eventualmente esse animal estivesse recebendo um nível de energia muito alto durante a fase de recria, olha o efeito de substituição que pode acontecer nessa área do contrafilé. A isso nós estamos chamando de achatamento desse animal em função da substituição do crescimento do tecido muscular pelo crescimento do tecido adiposo. Tá? Então, olhando a vida do animal, desde a barriga da vaca, passando pela fase aqui do nascimento, né, onde está marcado aqui o B, até a puberdade e até a maturidade desse animal, ele vai mudando as taxas de deposição dos diferentes tecidos. E nós temos que saber isso, interpretar isso de forma adequada, para que os ajustes nas dietas propostas para esses animais até a puberdade ou pós-puberdade sejam ajustadas nas relações energia-proteína para que a gente possa atender o requerimento desses animais dentro das metas propostas do desempenho. Né? Então, isso é importante frisar que esses tecidos eles crescem em taxas diferentes ao longo da idade, ao longo do aumento do peso do animal. E que, na prática, o que acontece, para a gente poder visualizar isso, é uma mudança muito grande. Ó. Aqui a composição corporal de um animal ao nascer. Vejam vocês que o animal, praticamente 3/4 dele é água e a quantidade de gordura presente nele é pequena. Vejam vocês que esse animal aqui na desmama já começa a aumentar a quantidade de gordura, começa a reduzir a quantidade de água. Aqui já na fase de crescimento um pouco mais velho, a quantidade de água vem diminuindo. E, obviamente, a gente está chegando aqui no animal chamado Grau Choice americano, em torno de 26% de gordura corporal, com um pouco mais de 50%, 53% da sua quantidade de água. Então, veja o que as grandes variações que acontecem na carcaça são basicamente o aumento da quantidade de gordura, consequentemente a redução da quantidade de água. E vejam vocês que os valores de proteína vão diminuindo, mas essa proporção é bem menor quando a gente compara com a quantidade de aumento de energia. Né? E isso mexe na eficiência desse animal. Né? Obviamente, o ganho de peso aqui representado pelo ganho em tecidos, mostrando que é o seguinte, quando se vai depositar, o animal está numa fase de maior deposição de músculo, ou seja, até a puberdade, ele é muito mais eficiente em termos de deposição de tecidos do que depois da puberdade, e isso a gente tem que trabalhar hoje de forma bastante eficiente, haja visto que o custo das dietas hoje são, obviamente, representa muito no custo total de produção do animal. Né? Aqui só para a gente poder entender um pouco, né, esse é um gráfico aparentemente pode estar um pouco confuso, mas só para a gente entender. Aqui está mostrando a curva de crescimento do animal, essa é onde eu estou passando o mouse aqui, e essa curva aqui em cima, chegando esse ápice aqui na puberdade, mostrando o ganho absoluto, ou seja, o ganho médio diário dos animais. Então vejam vocês que eu posso ter um animal que passou da puberdade, essa linha B, o animal pode estar ganhando o mesmo ganho médio diário. Porém, esse animal tem eficiências totalmente diferentes. Mostrando aqui, ó, quanto mais velho esse animal vai ficando, obviamente, em função da redução da taxa de crescimento muscular dele, ele vai ficar menos eficiente. E isso é importante para nós hoje trabalharmos dentro dessa curva de crescimento do animal, porque com o passar do tempo ele vai piorando a conversão alimentar. Né? Como dieta custa muito, a gente tem que pensar nisso. Então, pensando um pouco em dieta, nós temos que pensar agora numa situação, o que, por exemplo, a indústria de aves faz. Por exemplo, hoje, um frango que morre aí com 35 dias, passa ao longo da sua vida
com 5 dietas totalmente diferentes. E hoje nós estamos aí no confinamento, muitas vezes querendo fazer 2 dietas, quando pensamos em fazer 3, eventualmente 4, isso já causa um problema operacional grande e nós temos que pensar que com custo mais elevado de dieta, nós temos que trabalhar com mais eficiência e principalmente pensando na carcaça desse animal. Tá? Por quê? Para se depositar gordura tanto de cobertura como de marmoreio, obviamente eu tenho que aumentar a densidade energética na fase final. Tá? Pensando nessa curva de crescimento, há os efeitos de sexo. Por exemplo, fêmea deposita gordura mais cedo. Então, a curva de crescimento dela é diferente, obviamente, quando eu comparo com o macho. O macho castrado e macho inteiro, né, o castrado antecipa a deposição de gordura. Se ele antecipa a deposição de gordura, ele mexe nas relações de energia e proteína que esse animal precisa ao longo dessa curva de crescimento dele, e isso a gente tem que estar atento ao processo de produção, né, em função desses fatores. Outro fator que interfere muito na deposição, né, na composição da deposição da carcaça desses animais, é o frame. Obviamente, esse frame varia entre raças, mas ele varia também dentro da mesma raça. Animais mais tardios, temos aqui animais de frame mais baixo, animais de frame médio, animais de frame mais alto, e esses animais de frame mais alto são mais tardios. Consequentemente, eles têm que ser abatidos mais velhos e, obviamente, mais pesados para que ele tenha a mesma composição corporal. Agora, se eu pegar dentro da mesma raça e não observar essa questão de frame, eu posso aqui, em função de ter frames diferentes, influenciando a composição do ganho, uma vez que a dieta para esse animal que está dentro do mesmo lote é a mesma, eu vou ter aquela variabilidade maior de acabamento de carcaça lá no frigorífico. Né? Então, isso é uma variável importante a ser observada. Né? E, obviamente, que se dentro da mesma raça e dentro do mesmo frame, se você castrar o animal, você vai mexer nessa relação de deposição, principalmente na relação de deposição de músculo e gordura na carcaça desses animais. Né? E isso vai levar a uma condição de ter pesos totalmente diferentes. Então, o critério peso dentro da mesma condição sexual, ele é um critério que sofre algumas falhas, porque eu posso ter animais com diferentes frames e, consequentemente, com diferentes taxas de deposição de músculo e gordura durante a sua fase de crescimento, e isso vai levar a chegar no final do confinamento uma variabilidade maior do lote, vista lá no romaneio durante o abate desses animais. Né? Então, todos esses fatores, sexo, né, frame, variando de raça e dentro de raça, interferem nessa curva de crescimento, e isso a gente tem que ficar atento, para a gente não poder comparar situações totalmente adversas. Até porque quando a gente vai utilizar uma comparação, aqui só para um exemplo, animais, quando a gente compara os animais dentro do mesmo peso, dependendo do peso que eu estiver estabelecendo para o abate, os animais, se eu estabelecer peso e esse animal, por exemplo, for mais tardio, por exemplo, aqui um charolês, ele vai ser muito mais eficiente, por exemplo, do que um angus. Porém, quando eu estabeleço um padrão de acabamento, aqui, por exemplo, 4,5% de gordura no contrafilé, que vai equivaler ao padrão Choice lá, 26% de gordura corporal, o animal Angus é mais, né, olhando aqui Angus, um Hereford, é mais eficiente, por exemplo, do que quando eu estou comparando com um charolês. Aí depende de critérios que eu estou utilizando para comparar. Eu estou mexendo na relação da idade desse animal. Né? Se o animal é mais jovem, se o animal é mais tardio, é mais jovem, e um frame maior, ele tem uma maior taxa de ganho médio diário e, consequentemente, ele vai atingir, né, a puberdade, a maturidade dele mais tardia. E isso é importante para a gente poder estabelecer critérios de avaliação de eficiência alimentar durante o confinamento, pensando na padronização do lote. Bem, eficiência é a palavra deste ano, de todos os anos, mas esse ano é um ano que a gente tem que pensar muito na eficiência alimentar dos animais. Tá? Então, é extremamente importante a gente padronizar lotes, levando em consideração todas essas características que a gente já
já comentou até agora. Tá? Bem, em relação à questão da produção de carcaça no confinamento, né? Esse é um ponto extremamente importante, porque há uma discussão muito grande sobre isso, e hoje, aqui em Colina, a gente tem trabalhado muito estabelecendo esses padrões, né, de ganho médio diário de carcaça e entender isso. Tá? E o que acontece? O grande problema está associado à questão do nosso sistema de produção, que é um sistema de produção a pasto. Agora, esse animal, já a garrote, quando ele vai entrar aqui nessa fase de seca, né, obviamente esse pasto vai piorando mês a mês. E esse animal, em função dessa piora na qualidade nutricional do pasto, né, ele já passa a ter uma demanda maior de energia, só que esse pasto não disponibiliza energia para ele. E essa é uma questão extremamente importante, porque ele ajusta a taxa de metabolismo dele. Ao ajustar essa taxa de metabolismo, esse animal passa, ele tem uma necessidade principalmente crescente aqui de nutrição, ele passa a ter uma necessidade maior de energia e o pasto não vai fornecer essa energia para ele. Consequentemente, ele ajusta o metabolismo para economizar a energia de mantença. E isso é um problema, tá? E isso pode ser uma das causas que hoje os nossos animais confinados ainda não conseguem colocar gordura de acabamento em função de muitas vezes estar entrando no confinamento de forma que ele deveria ter um tempo maior, ou de coxo, ou de um pré-confinamento, para ele poder ter condições melhores de desempenho. Aqui só para poder mostrar uma fase, vamos chamar pré-confinamento aí, por exemplo, de um sistema de recria e engorda, mostrando dados, por exemplo, aqui no período de outono, animais Nelore ganhando num sal mineral, ganhando menos, num proteinadinho aqui ganhando intermediário, e num proteico energético ganhando mais. Vejam vocês que essas três curvas de crescimento, o animal está ganhando peso. O problema é que quando a gente acha que esse animal está ganhando peso, nós estamos aqui no intervalo de 3 meses. Só que quando a gente observa esse ganho de peso mensalmente, ó, vejam que todos os animais estão perdendo, reduzindo a taxa de ganho mês a mês. E essa menor taxa de ganho, esse animal ajusta o metabolismo dele para economizar energia de mantença. Consequentemente, obviamente no sal mais, quando eu comparo com o proteico energético, mas os três lotes vão promover ajustes. E quando você vai colocar esse animal no confinamento, aqui só um exemplo, um trabalho que nós fizemos aqui em Colina, mostrando aqui nos primeiros 60 dias de coxo, de animais não suplementados, esses animais só nesses primeiros 60 dias de coxo ganharam 340 gramas por dia de crescimento de rumo, intestino, fígado e coração, mostrando que esse animal está se recuperando, ou seja, ele está ajustando a taxa de metabolismo dele. É o que a gente fala que esse animal está sendo construído, porém está sendo construído no lugar errado. E, obviamente, ele vai utilizar principalmente proteína para recuperar essas vísceras, mas também está gastando energia aqui e, obviamente, depois vai sobrar um tempo menor de confinamento para esse animal poder colocar a gordura de cobertura, e essa pode ser uma das causas que hoje a nossa grande maioria dos animais, mesmo confinados, não estejam atendendo pelo menos um padrão mínimo de acabamento de gordura. Aqui só para exemplificar que esses órgãos associados ao metabolismo, por exemplo, fígado, coração, rim e trato gastrointestinal, representam em torno de 8%, eventualmente 9% do peso do animal e consomem praticamente 50%, 48%, 50% de toda a exigência de energia de mantença desses animais. Né? Então, são vísceras que gastam muita energia, e numa condição de pré-confinamento, se a gente não estiver atento a isso, essas vísceras reduzem em tamanho, uma vez que o animal precisa de economizar energia em função dessas condições. Isso aqui só para mostrar um trabalho feito pela equipe do professor Campos, né, que era de Viçosa, hoje já aposentou, mostrando um lote de animais que vão entrar no confinamento em função da condição deles antes. Né? Se tem um lote A, por exemplo, que vem de uma recria crescente, nutricionalmente bem planejada, e animais que eventualmente passaram por algum período de restrição e depois colocou-se esses animais no confinamento. Vejam vocês que o ganho médio diário dos animais que foram confinados é muito maior nos animais daqueles que passaram por alguma restrição alimentar. Porém, esse maior crescimento dos animais em termos de peso vivo é representado
pelo crescimento de vísceras, aqui mostrado porque a gente chama de componente não carcaça. Ou seja, essas vísceras crescem muito no confinamento, né, utilizam nutrientes, proteína e energia, e obviamente não reflete em ganho líquido de carcaça, que é o que nos interessa, né. E isso, quando a gente pensa agora na carcaça de confinamento, nós temos aqui uma variação hoje muito grande dos nossos rendimentos de carcaça, dos nossos trabalhos, variando aqui de 52% a 60%, e isso muitas vezes é refletido em função de quê? Esses animais têm uma variação muito grande na quantidade de vísceras, aqui representando de 32% a 36% do peso total do animal. E há uma variação também da quantidade de comida presente dentro desses animais. O conjunto, principalmente dessas duas partes aqui, traz um confundimento muito grande nos critérios que a gente tem de avaliação de carcaça, principalmente quando a gente está calculando o rendimento de carcaça. Dietas que têm maior taxa de passagem, hoje a gente está suplementando mais os nossos animais, obviamente essa taxa de passagem ela influencia na condição do animal. E hoje, quando a gente vai pesar o animal, nós temos dois cenários. O animal que a gente pode estar pesando ele sem jejum, ou o animal que a gente está pesando ele com jejum. Isso impacta na estimativa de rendimento de carcaça inicial, esse tempo de jejum. E quanto maior o tempo de jejum e quanto mais nutrientes, suplementos esse animal estiver recebendo previamente, esse animal vai ter uma maior taxa de passagem, consequentemente, ele vai ficar mais leve. Mas ele fica mais leve porque está perdendo comida, está perdendo conteúdo. Tá? E isso causa alguns confundimentos, alguns erros. Aqui só para mostrar o efeito da suplementação na variação da quantidade de comida presente dentro dos animais, mostrando aqui, ó, nível de suplementação aqui no período das águas variando de 0,2% a 1%, mostrando aqui a quantidade de comida presente dentro desse animal. Quanto mais suplemento, menos comida. Aqui mostrando o efeito nas águas e aqui mostrando o efeito na seca, né? Aqui, um outro trabalho, né, em continuidade daquele outro trabalho que eu já mostrei para vocês, mostrando os efeitos de critério de pesagem. Ó. Vejam vocês aqui, o que está em azul, nós fechamos os animais à tarde, sem nenhum jejum, recolhemos esses animais do pasto, né, eles não eram suplementados, pesamos esses animais no dia zero, estavam pesando 411 quilos. Fechamos esses animais, pesamos no outro dia em jejum. Vejam vocês que há uma quebra no peso desse animal, algo em torno de 5,5% a 6%. Isso é muito padronizado. Tá? Todos os trabalhos nossos com esse padrão de jejum mostram esse padrão de quebra. E esse animal tinha 207 quilos de carcaça. Se eu pegar para estimar agora essa quantidade de carcaça, se eu aplicar 50% no peso do animal e 411, ele tem uma carcaça. Se eu aplicar 50% no animal que tem 387 quilos, porque ele ficou em jejum, eu vou falar que esse animal tem menos carcaça. E, obviamente, ele continua com os mesmos 207 quilos de carcaça, e isso muitas vezes, animais que viajam e vão para confinamento, eles ficam mais leves, e se eu usar uma estimativa de 50% nesse animal em castigo, que chegou no confinamento, eu vou estar superestimando a quantidade de carcaça produzida lá no confinamento. Tá? Então vejam vocês que o puro e simples fato de dar jejum para o animal, independentemente do peso deles, ó, impacta em torno da ordem de 3% no rendimento de carcaça final. E o que interessa, obviamente, é o peso líquido dessa carcaça e não o rendimento. O rendimento é relativo ao peso vivo do animal, que sofre uma série de interferências. Né? Então você pode ter um animal com variação, por exemplo, em quantidade de comida presente dentro dele, em tamanho de rumen, por exemplo. Os nossos trabalhos aqui mostram que quando você passa a suplementar acima de 0,3% ou 3 gramas por quilo, esse rumen já proporcionalmente começa a reduzir. E isso impacta no rendimento de carcaça que esse animal vai ter lá no início do confinamento. Só para mostrar isso, esse efeito do rendimento, tá? Aqui um lote de animais que nós recriamos, tá? E depois levamos esses animais para o confinamento. Eu vou trabalhar basicamente em cima desse que está marcado aqui, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Esse animal efetivamente tinha 221 quilos de carcaça e ele pesava 421 quilos de peso vivo. Se eu pegar nesse animal e estimar 50% de rendimento de carcaça, eu estou querendo falar que esse animal tem 200, arredondando aqui, 210, 211 quilos de carcaça. Sendo que, na realidade, ele tinha 221.
Tá? Ou seja, eu estou estimando que o meu animal tem 10 quilos a menos de carcaça. Se eu ficar com esse animal 100 dias de confinamento, eu quero dizer que ele está ganhando 100 gramas por dia de carcaça? Não, ele já possuía essa carcaça e isso está diretamente relacionado a essa estimativa. Agora, imagine vocês se esse animal ficar em jejum. Viajar, por exemplo, ficar fechado no curral, nesse caso aqui um jejum de 16 horas, ele baixou para 400 quilos, 399,9. Se eu aplicar agora 50% de rendimento nele, ele baixa para menos de 200 quilos. Mas na realidade ele continua com 221. Eu estou superestimando ou subestimando a carcaça que estaria sendo produzida na recria. Eu estou pegando essa carcaça e estou jogando ela para dentro do confinamento. Então, de um modo geral, em linhas gerais, né, a gente vê que quando a gente trabalha com sal mineral, proteinadinho, sem jejum, esse animal você pode trabalhar com uma estimativa de rendimento de carcaça inicial da ordem de 50%. Porém, se esse animal viajou, se esse animal recebe um proteico energético, tomar um pouco de cuidado nessas estimativas iniciais de rendimento de carcaça, que isso impacta no processo como um todo. Né? E uma das razões que faz com que esse animal, obviamente, tenha um rendimento maior é que a quantidade de comida presente dentro dele, em função de quando eu melhoro o plano nutricional, quando eu saio com sal mineral, um proteinado, um proteico energético, por exemplo, aumenta a taxa de passagem e, consequentemente, ele passa a ter menos comida dentro dele. Tá? Aqui um outro trabalho que nós fizemos para mostrar os efeitos agora de tempo de confinamento em cima de melhoria do acabamento de carcaça, trabalhando com animais em diferentes tempos de confinamento. Tá? Esse foi um trabalho feito em baia individual, né? E normalmente quando a gente trabalha com baias individuais, ou seja, a gente faz, e aqui em Colina a gente tem as duas estruturas para a gente trabalhar com isso, mas quando a gente quer ter um foco mais no indivíduo, né, a gente tem utilizado essas baias individuais, mas principalmente quando a gente trabalha com animais menores, por ele ser mais gregário, o consumo de matéria seca desses animais, ele está normalmente da ordem de 15% a 20% quando a gente encontra em baias coletivas, né? Ou seja, come menos. Consequentemente, a taxa de ganho médio diário desse animal é menor. Mas só para mostrar aqui os efeitos, né, de como acontece a queda no desempenho dos animais ao longo do confinamento. Ó. Ou seja, vai caindo, a partir de um determinado ponto, há uma queda bastante significativa no ganho médio diário dos animais. Só que o consumo de matéria seca, ele é constante. Né? O consumo de matéria seca é constante e a conversão, obviamente, vai piorando. Né? Saindo aqui de uma conversão de 6 para uma conversão de quase 7,5. Então, o que mostra isso aqui? Se a gente olhar, por exemplo, a variável conversão alimentar, quilos de matéria seca ingerida por quilo de peso vivo ganho, vai mostrando o seguinte, claramente que o animal vai piorando a conversão alimentar dele ao longo do tempo e, consequentemente, eu deveria trabalhar com menos dias de coxo para esse animal, em função de ter uma conversão menor. Só que o que acontece? Esse animal, com o passar do tempo de confinamento, ele vai reduzindo o consumo proporcional dele, ou seja, o consumo expresso em percentual do peso vivo. E essa é uma variável importante que a gente tem que estar atenta nela. Tá? Aqui mostrando duas taxas de ganho. A de cima, ganho de peso vivo, e a de baixo, ganho líquido de carcaça. Vejam vocês que a intensidade de queda no ganho é diferente. E nós temos que estar atento a isso, porque quando eu começo a observar essas diferentes taxas, essa variável expressa aqui, ó, 66 arredondando até 71, é o que nós chamamos de rendimento do ganho, ou seja, é quanto representa o ganho líquido de carcaça em relação ao ganho de peso vivo. E principalmente animais que estão em crescimento compensatório no início do confinamento, ou seja, está ganhando muita víscera, esse rendimento do ganho é baixo. Ou seja, isso está mostrando, é uma variável que nos ajuda a mostrar a proporcionalidade do ganho em carcaça que esses animais estão tendo ao longo do confinamento. E isso tem um aumento, dentro das faixas que nós estamos estudando, um aumento crescente. Isso mostra que, embora o animal ganhe menos peso vivo no final do confinamento, ele ganha proporcionalmente mais carcaça, e essa é uma variável importante quando a gente pensa em manter os animais com mais dias de coxo. E aí vem sempre a questão, olha, se eu não estou conseguindo atender os padrões de acabamento de carcaça da boiada que eu quero mandar para o frigorífico, será que eu não posso ficar com eles mais tempo de coxo?
Aqui são duas situações. Eu posso estar comprando uma garrotada, e essa garrotada eu não tenho opção, ou seja, eu vou ter que dar uma construída dentro deles no início do confinamento para que ele possa desenvolver suas vísceras e depois ficar com esse animal mais dias de coxo para que eu possa conseguir um acabamento de carcaça melhor e, consequentemente, obter melhor resultado financeiro, né? Aqui só para mostrar uma situação econômica, né? Eu peguei os dados dentro do experimento nosso, mostrando aqui nessa parte de baixo o custo operacional, essa coluna do meio, essa linha do meio, o valor da arroba produzida, considerando a base somente a comida, e mostrando a verde o somatório das duas, ou seja, operacional mais dieta. Mostra claramente o seguinte, que quando esse animal vai ficando mais tempo de coxo, o custo da arroba produzida vai ficando mais cara, né? Só que quando a gente olha isso, tá, considerando esse mesmo banco de dados, mostra o seguinte, eu vou aumentando a minha receita por boi, ou seja, o que vai me sobrando por boi, ou seja, aquilo que está pagando a arroba produzida menos o custo da dieta mais o custo operacional, vai me aumentando essa quantidade de sobra por boi até um determinado ponto, onde a partir daí esse animal começa a ter uma rentabilidade menor. Só que quando a gente começa a observar hoje, em função da necessidade do pagamento de ágio, aqui colocando um ágio no valor de venda do boi gordo de 152, eu usei como base de dados aqui em Barretos, colocando um ágio de 10%, eu estou pagando um ágio na compra desse garrote de 188. Vejam vocês que eu tenho dois cenários. Poucos dias de coxo ou muito dia de coxo, não vai sobrar nada por animal. Tá? Onde vai sobrar mais? Onde a gente começa a trabalhar um pouco mais de dias de coxo, além dos chamados tradicionais 100 dias de coxo atualmente feito no Brasil. Mostrando que uma tendência aqui para algo em torno de 140 dias de coxo ser um tempo melhor. Consequentemente, eu vou produzir uma carcaça mais pesada e com acabamento mais adequado. Nesse caso, ganha todo mundo. Ganha o frigorífico, onde você está mandando uma carcaça com melhor acabamento, e ganha também o pecuarista, porque está explorando mais o potencial de crescimento desses animais. O problema dessa situação é o que acontece com a questão de consumo, né? Nessa fase, principalmente a partir dos 80 dias de coxo, há uma queda bastante significativa da ingestão proporcional de matéria seca desses animais, em função do aumento da proporção de tecido adiposo na carcaça, onde, por efeito hormonal, promove uma redução nessa taxa de consumo, e por isso nós temos que ficar extremamente atentos à ingestão de matéria seca e mais ainda a ingestão de energia nessa fase onde esse animal começa a reduzir a ingestão de energia. As ferramentas nutricionais que podem ser utilizadas devem ser utilizadas mexendo, por exemplo, em aditivos presentes na dieta, em adensamento de dieta, onde, embora o animal consuma menos matéria seca, ele vai manter pelo menos o consumo de energia, fazendo com que eu possa ficar com esse animal mais tempo de coxo. Tá? Essas são algumas situações. E concluindo, tá? Nós temos que pensar na estratégia como um todo. Tá? Se eu faço cria, recria, engorda, se eu faço recria, engorda, ou se eu faço somente engorda. Né? As estratégias que eu estou colocando nos meus animais para serem confinados, eu tenho que levar os critérios tanto de apartação, o tipo de animal, identificar o histórico de vida desse animal, é extremamente importante. Uma tomada de decisão de compras futuras, onde eu vou atrás de animais, normalmente que foram bem recriados e que tem uma taxa de ganho em carcaça no confinamento maior do que um animal que eventualmente não foi bem recriado. Tá? Esse animal entra em ganho compensatório e isso mascara muito os resultados da nossa atividade de confinamento. Né? Na nossa atividade, onde que importa para o confinamento, obviamente, é o ganho líquido de carcaça que esse animal vai estar tendo durante todo esse processo. Tá? Sabemos já do conjunto de trabalhos que nós fizemos aqui, que um plano de nutrição para o animal, ele tem que ter sempre crescente. E quando a gente pensa num plano de nutrição crescente, nós estamos pensando sempre na relação
energia, proteína presente dentro dessa dieta para esses animais. Tá? Indiferentemente do animal estar no confinamento ou se ele estiver no pasto, a dieta dele tem que ser formulada, tem que ser planejada para que ela possa atender o requerimento de crescimento, o requerimento de engorda dele, para que eu possa nunca antecipar a deposição de gordura. Mas o grande problema hoje da nossa pecuária é que nós estamos deixando essa gordura para ser colocada somente no confinamento. E, obviamente, com poucos dias de coxo, a gente não está conseguindo fazer isso. E o reflexo é entregar para o mercado uma carcaça de qualidade inferior. Né? E para que a gente possa estabelecer um plano de nutrição crescente, nós precisamos de pensar no animal durante a vida dele toda. Onde ele está hoje, se ele for bezerro ou garrote, onde ele vai estar, em que mês que ele vai entrar no confinamento, quanto tempo ele vai ficar no confinamento, quais os padrões de dietas, o planejamento de entrada, o número de dietas que nós vamos utilizar, o tempo de coxo que nós vamos utilizar e quais são as estratégias que nós temos que estabelecer para que a gente tenha um consumo de energia nessa fase final mantido ou pelo menos que essa queda seja menos, porque eu possa ficar com esse animal mais tempo de coxo e, consequentemente, produzir uma carcaça mais pesada e com um acabamento melhor. Eu agradeço aí a atenção de todos e agora estamos à disposição aí para um bate-papo. Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Pessoal, nós vamos agora abrir. O Flávio, o pessoal continua escutando e vendo o seu computador, tá? Ok. Muito obrigado, uma excelente apresentação, uma série de pontos extremamente importantes. E agora, para as pessoas que chegaram depois, quem tiver alguma pergunta, pode digitar aí na questions, na caixinha de questions. Nós vamos fazer a pergunta aqui para o Dr. Flávio. Ou também pode clicar na mãozinha aí que a gente vai abrir o microfone. Eu gostaria novamente de agradecer todas as empresas que estão ajudando a realização do webinar, dentre elas a Elanco, a Polinutra, a Exalc, a Bifitec, o 3R Lab, o Reagro. Não poderia deixar de agradecer de jeito algum a própria revista DBO, como também o Canal Rural, JBS e o Giro do Boi, que agora também são parceiros aí, estão acreditando no webinar para uma difusão de tecnologia que a gente realmente tem muito a crescer, como mostrou o Dr. Flávio. Agora a gente fica aí, eu não tenho perguntas até o momento, a gente tem aí para ajudar na discussão o professor Flávio Portela, como também o Rodrigo Spengler. Professor Flávio, deixa eu só desbloquear aqui o alto-falante. E o Rodrigo, só um minuto, por favor, Rodrigo. Rodrigo, pode nos escutar? Rodrigo? Tá me escutando aí, Marcelo? Tá ao vivo. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá ótimo. Rodrigo, tudo bem, Rodrigo? Muito bem. Então, obrigado pelo... Tudo bem, Flávio? Obrigado pelo convite, Marcelo. Parabéns, Flávio, pela apresentação. É um prazer estar participando com vocês. Dois Flávios que eu admiro muito. O professor Flávio Portela, que eu tive o prazer de estudar com ele na pós-graduação na Exalc, no ano de 2004, em forragens e nutrição de ruminantes. É uma pessoa que sempre virou muito. E o Flávio Rezende do Apta também é uma pessoa que sempre me ensinou muito, aprendi muito com ele. E aprendo até hoje. E em relação a essa questão de acabamento e ponto ótimo, inclusive a gente tem uma ferramenta para acompanhar até onde a gente pode ir com o boi e a gente usa algumas equações desenvolvidas por vocês aí do APTA, e já tive a oportunidade de mostrar isso, e agradeço
e admiro bastante. Então, da qualidade do boi no Brasil é um problema do boi inteiro. Isso tem sido amplamente discutido pelo setor e a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Toda a cadeia, produtor, frigorífico, consumidor, encontrar formas de solucionar esse problema. Então, por enquanto não tem perguntas, vamos passar para o professor Flávio Portela, ver se tem perguntas do público, senão a gente vai evoluindo aí para... Ok, muito obrigado, Rodrigo. Flávio Portela. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Flávio. Parabéns pela brilhante apresentação. É um prazer colocações e perguntas. Está me ouvindo, Marcelo? Tá, estamos ouvindo, está ao vivo. Tá. Boa noite a todos. Parabéns, Flávio, pela excelente apresentação. Acho que é um tema de extrema importância e interesse hoje dentro da cadeia, né? E você abordou vários pontos extremamente relevantes com muita propriedade. Mas eu queria pôr em discussão um ponto com você, não é discordando, pelo contrário, que a gente tem essa questão de ganho crescente, né? Como você propôs na conclusão e na apresentação dos seus dados, a gente tem colocado isso também, mas, por outro lado, tem dados, por exemplo, lá do Nebraska, hoje, eles vão para um caminho oposto a esse. Com base nos trabalhos que eles fizeram, num trabalho mais recente que eles publicaram, eles exploram, estão propondo explorar o crescimento na seca, logo após a desmama, não suplementar nas águas e explorar um compensatório reverso lá no confinamento. Com base no trabalho que eles fizeram, a recomendação deles passou a ser, trata bastante na seca, não suplementa nas águas e depois termina em confinamento com ganho alto. Ao contrário do que a gente tem proposto aqui, de um crescimento constante. Eu gostaria de pôr isso só em discussão com você, ouvir sua opinião, para a gente começar a conversar nesse ponto. Bem, Portela, é um prazer aí estar participando da discussão com você. Tá? A gente, o Spenga também, sempre bom estar discutindo sobre isso. Nós temos trabalhado muito com essas estratégias de suplementação, tá? Aí sempre pensando nas estratégias de seca, águas e outono, e depois levando esse animal para uma terminação. Aqui a gente tem usado muito, tanto terminação a pasto, mas terminação em confinamento, mas que a dieta no final é a mesma e o resultado modifica desempenho muito mais em função de comportamentos que esse animal tem no pasto e quando ele está no confinamento chamado confinamento convencional. Tá? O que a gente tem visto, observado já, toda vez que a gente começou, no início dos nossos trabalhos, tá? Lá em 2007, 2008, a gente começou a observar o seguinte, que quando a gente olhava o critério, a variável ganho de peso vivo, a gente começou a observar o seguinte, que quando você dava no período das águas, você tratava bem na seca e dava no período das águas uma nutrição um pouco melhor, dava um proteico energético, por exemplo, esse animal, quando você levava ele para o confinamento, ele ganhava menos peso. E aquele animal que você dava um proteico energético para ele na seca, e dava um sal mineral para ele nas águas, e levava ele para o confinamento, ele ganhava mais peso. Só que essa variável que nós estamos avaliando aqui é ganho de peso vivo, né? Isso teve algumas situações, a gente até chegou a fazer umas suplementações com nível mais alto de energia durante no período das águas, né? Um 0,7, a essência desse 0,7 era milho, praticamente, sal mineral. E mexia na composição desses animais, né? Você chegava lá no final, ia bater esses animais e consequentemente, você percebia diferenças de acabamento, mas no critério que nós avaliávamos até então, ganho de peso vivo, a conclusão era,
não trate muito desses animais no período das águas, porque depois ele tem um ganho compensatório no confinamento e ele consegue chegar lá no final com um peso corporal mais alto, e aí, consequentemente, isso seria mais benéfico. A partir do momento que a gente começou a fazer esses bates seriados, ou seja, batendo nas diferentes etapas, a gente começou a perceber o seguinte: olha, se eu suplemento mais esse animal na seca e depois não dou continuidade nutricional para esse animal no período das águas, ali no período das águas, a taxa de ganho em carcaça dele diminui, em função do momento de exigência dele vindo do período da seca. Muitas vezes esse animal chegava ali nesse período das águas, ele não compensava isso, ou seja, a gente começou a perceber que essa arroba produzida nessa fase, vamos chamar de final de recria, era uma arroba mais cara, em função desse planejamento mal feito. Embora esse animal, muitas vezes, o que a gente está dando aqui de um menor plano nutricional, não é um plano nutricional ruim. Por quê? Porque é um pasto de águas, com sal mineral, uma pastagem bem manejada, com oferta de folha verde. Esse animal, às vezes, ele dá um diferencial de ganho em carcaça no início do confinamento. Agora, quando a gente olha o todo desse banco de dados nossos, tá? Para nós está bastante claro isso, ou seja, nós recomendamos esse plano de nutrição crescente. Tá? Mas essa pergunta sua é oportuna, até porque nós estamos pensando já dentro desse chamado plano de nutrição crescente, fazer algumas taxas de ganho um pouco mais baixas pré-confinamento. Mas a gente acredita que essa taxa de ganho mais baixa, ela tem que ser pelo menos uns 3 meses, de 2 meses e pouco a 3 meses, para que o animal tenha reflexo e consiga entender um pouco a entrada desse animal no confinamento. Se ele vai ter essa taxa de ganho realmente em carcaça, ou se ele realmente está crescendo vísceras ali e, consequentemente, ajustando esse ganho de peso vivo. Pessoal, certo. Muito obrigado, Flávio. Eu tenho 2 perguntas aqui, tá ok? Ok, estou ouvindo. Vamos lá. Em animais que irão entrar no confinamento e são oriundos de um baixo nível de suplementação, é interessante fazer uma adaptação no pasto 30 dias antes do confinamento, visando uma recuperação desses animais com um custo mais barato? E essa tem uma segunda pergunta da mesma pessoa. Qual o nível de suplementação seria suficiente para fazer essa adaptação fisiológica, recuperação de vísceras? Bem, aí nós temos que pensar na época do ano, né? Então é o seguinte, se eu estou numa época, por exemplo, no mês de... Vamos pegar primeiro giro de confinamento normal aí. Se eu estou na época de março, abril, onde, dependendo do lugar que ainda tem um reflexo de chuva, uma proporção maior de folha verde, você às vezes ainda consegue utilizar um pouco menos de ração, menos de suplemento. Agora, se já for para um segundo giro, onde realmente a oferta de folha já praticamente não existe, aí você realmente teria que pensar num nível de ração um pouco mais alto. Agora, estabelecer esse nível de ração, e quando a gente pensa numa fazenda que ela trabalha com recria e engorda, nós temos 2 benefícios aí nesse chamado pré-confinamento. Se eu pegar hoje o valor de uma diária de confinamento, tá, vamos estabelecer um valor aí razoável, R$ 9,00 cabeça dia, tá? Se eu distribuir esses R$ 9,00 de cabeça dia em cima de um suplemento proteico energético, tá, para tratar desses animais pelo menos uns 30 dias, a cada um animal que eu estou com ele lá no confinamento, eu faço um pré-confinamento para 3 animais. 3 ou eventualmente 4 animais. Ou seja, o benefício ele é sempre maior. Agora, a fazenda tem que ter, obviamente, condições de fazer esse pré-confinamento. E quando a gente pensa no plano de nutrição crescente, é que a gente fala, ó, se ele é crescente e o pasto está decrescendo a sua qualidade, você pode chegar com a sua dieta no primeiro dia de confinamento já definida a quantidade de ração que você vai dar para o seu animal. Aí você vai saber, ó, eu vou trabalhar com que volumoso?
um bagaço de cana, por exemplo, ou uma silar de milho, né? Onde eu vou trabalhar, por exemplo, eu posso estar chegando no primeiro dia de confinamento com o meu animal recebendo, por exemplo, 1% do peso vivo dele de ração, sem nenhum problema, e eu tirar todos as dificuldades que a gente tem nos primeiros, vamos chamar, na primeira semana, eventualmente 10 dias de confinamento ali, com redução de refúgio de coxo e etc. Ou seja, o animal e outros transtornos metabólicos que esse animal pode ter aí nessa primeira etapa do confinamento. E aí, com isso, eu ganho uma janela, né? Eu tiro uma dieta que eu poderia estar tirando do confinamento, me abre espaço para mais dietas no confinamento agora, para facilitar o operacional do confinamento e trabalhar mais relações energia, proteína dessas dietas no confinamento. Agora, pelo menos uns 30 dias ou mais, até pelo menos uns 45 dias, principalmente para animais muito sofridos, deveria ser pensado essa vamos chamar, pré-confinamento, ou pré-adaptação desses animais, uma maior, aumentar esse metabolismo desses animais. Tá? Mas isso é uma coisa que realmente, nós já, não aqui em Colina, mas a equipe lá, do pessoal de Botucatu, o professor Milen lá, estudou bastante aí as dietas de adaptação, mas nós temos que pensar um pouco mais nas condições que nós estamos chegando com esses animais para serem confinados. Né? Porque senão o reflexo vai ser lá o problema de falha de acabamento lá no final. Né? Ok. Mais duas perguntas aqui de uma mesma pessoa e talvez uma seja no mesmo caminho. A primeira é, se num proteinado proteico energético de consumo de 3 gramas por quilo de peso vivo, conseguimos fornecer aos animais à vontade sem que haja um consumo exacerbado. A segunda refere-se à entrada dos animais em confinamento, comprados de terceiros, normalmente magros, se deve ser uma dieta pré-confinamento, como ela seria, que foi essa discussão que você fez agora. Uhum. Bem, começando pela segunda, acho que já tá respondido. Né? Então, em relação a esses proteicos energéticos de 3 gramas, né? Nós temos ferramentas para poder reduzir consumo, mas produtos de 3 gramas são produtos que já é complicado de você restringir consumo. Então, é produto de frequência de uso diário e os cuidados básicos aí de horário de fornecimento e principalmente a área de coxo. Tá? E uma questão em relação a horário de fornecimento: sempre que você fornece produtos diários, você condiciona o animal a estar lá no coxo naquele horário. E isso pode interferir no tempo de pastejo. E aí o animal pode consumir menos forragem ao longo do dia, porque ele ficou lá no coxo ao passo do tempo que ele poderia estar pastejando. Hoje a gente tem recomendado utilizar esses produtos de consumo rápido, de fornecimento diário, no intervalo de tempo mais quente, ou seja, depois das 9, 10 horas da manhã e até o final da tarde. Logicamente, respeitando aí o operacional da fazenda, né? A gente pode pensar em um benefício dos animais em função disso. Ok, uma terceira pergunta aqui. Tendo oferta de forragem, massa seca, o que você acredita em terminar esses animais em semi-confinamento? Olha, isso a gente estudou isso, nós já fizemos aqui vários trabalhos com isso. Quando a gente pensa em massa seca, tá? Eu sempre uso como referência o seguinte: quando você olhar para o seu pasto, ele parece um bagaço de cana, parece uma silar de milho, enfim, você tem que pensar na qualidade daquele volumoso. Tá? Se o seu pasto não consegue, tem menos, embora tenha a folha seca, tem menos proteína e já passa a ter uma fibra menos digestível, você tem uma necessidade de fornecimento de mais ração. Nós temos trabalhado muito aqui uma faixa de variação de 1 a 2% do peso vivo do animal, de ração. Tá? Quando tem uma oferta maior de folha, você está com uma lotação mais baixa e essa oferta de folha
vai ficar ao longo de todo o período, a gente tem encontrado bons resultados aí em torno de 1,2 a um máximo 1,5% do peso. Ou seja, aí você está de olho no ganho individual. Porém, se você não vai ter oferta de folha por razões de maior lotação, essa folha vai sumir ao longo do período de pastejo, você vai precisar de aumentar essa quantidade de ração lá no final. Que na prática, o que a gente hoje tem recomendado é o seguinte: você começa com menos e vai aumentando o nível de oferta de ração a partir do momento que o nível de folha vai caindo. Tá? Então vai trabalhar nessa faixa de 1,2 a 1,5 com mais folhas e eventualmente chegando na fase final acima de 1,5. Até porque se tiver mais folha, quando você tiver acima de 1,5, ele não come. Ou seja, ele tem preferência por consumo de folha. É o que a gente tem observado nos nossos trabalhos aqui e em fazendas aí que a gente monitora também. Ok, no momento eu estou sem pergunta. Flávio, Rodrigo, um comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Flávio. O Flávio, em confinamentos longos de animais que já vêm com uma nutrição melhor previamente ao confinamento, você tem observado em ração do consumo que diminui no final do confinamento e o aumento da exigência de energia de mantença devido ao aumento do metabolismo de vísceras, a dificuldade de acabamento por conta disso, o aumento da exigência de mantença, a redução do consumo nesses confinamentos longos? Spengler, é o seguinte, nós fizemos um trabalho aqui, né, depois no confinamento coletivo nosso, eu não sei se você chegou a ver esses dados, onde nós trabalhamos com 0, 60, 90, 120 e 150 dias de coxo. Tá? Nós tínhamos uma situação, tá? Até 120 dias de coxo foi perfeito. E aí, nós ficamos com, obviamente, um outro restante do lote até 150 dias de coxo. E aí a gente não podia mexer na dieta. Se nós mexêssemos na dieta, nós perdíamos esse tratamento. Tá? E aí, qual foi a grande observação nossa? O consumo cai realmente, tá? O consumo cai e, obviamente, a exigência de mantença desse animal está lá em cima. Até porque ele já cresceu, ganhou já bastante carcaça e a quantidade de gordura nessa carcaça aumentou. Só que os depósitos de gordura visceral dele também estão cheios. A exigência dele é mais alta. E aí o consumo caiu. Nós tínhamos as ferramentas. Olha, a possibilidade que a gente tinha era de adensamento de dieta. Tá? E nessa dieta a gente já estava trabalhando com gordura. Tá? Desde o início. Tá? Então esse é um problema. Tá? Nós estamos agora nós vamos começar na próxima semana um trabalho exatamente para dar uma pesquisada um pouco mais em cima disso. Ou seja, quais ferramentas a gente vai conseguir trabalhar, tá? Pensando aí em termos de adensamento, pensamos em termos de manipulação de aditivos para que a gente consiga um tempo maior de coxo. Até 120 dias, 130 dias, a gente tem conseguido ir bem. Mas passando disso aí, é complicado e você pode realmente, nessa fase final, o animal não chegar lá e você está utilizando energia de mantença, mais energia para mantença do que para ganho e principalmente para deposição de gordura de cobertura, né? Exatamente, é o que a gente tem observado também. Até 120, 130 dias vai bem, depois o consumo cai bastante e aí o que tem nos restado é manipulação via adensamento de dietas ou de aditivos também. Né? Nós trabalhamos o ano passado com uma
gordura no confinamento aqui, ela trouxe uns resultados interessantes para nós, até como promoção de crescimento de tecido muscular, tá certo? Isso nos chamou bastante atenção, inclusive já iniciamos um trabalho, já está com um mês e pouquinho no campo, pegando agora desde a recria para levar até no confinamento e ver o que a gente consegue de benefícios adicionais em trabalhar com um perfil de ácidos graxos diferente para essas gorduras, entendeu? Isso pode ser uma saída. E para esse trabalho também de dias que a gente terminou agora, eu não estou com resultado, mas a gente está determinando os níveis de leptina para ver realmente aonde que ela começa a influenciar mais e qual é a correlação que ela vai ter com essa depressão de consumo, vamos chamar após 100 dias de coxo, tá? Principalmente para Nelore. Eu acredito até que em animais que já vêm com uma nutrição melhor no pré-confinamento, até daria para estudar em situações assim, suplementos que passam aí de 0,5% no pré-confinamento, já dá para estudar desde essa época, já tem impacto lá de trás, lá na frente, né? Nós estamos trabalhando agora com um produto na recria 0,3, entendeu? 0,3 com e sem gordura, e depois ele vai entrar no confinamento, esses animais vão entrar no confinamento e obviamente lá vai ter com e sem gordura, tá? Esse é um trabalho de um ano aqui de duração, pelo menos. Pessoal, Tem muitas propriedades de integração que no outono a gente precisa fazer efeito substitutivo intencionalmente para melhorar o suporte, até segurar para entrar em confinamento aí em abril, até antecipa um pouco o confinamento, meados de abril, final de abril, para segurar a peteca, que são áreas muito intensivas, né? Então a gente já começa a fazer esse efeito substitutivo mais cedo para segurar a lotação. Isso varia um pouco de ano para ano, né? Mas às vezes começa mais cedo, às vezes mais tarde, depende de chuva, de lotação. E aí, muitas vezes, tem essas situações de animal com uma nutrição melhor já no pré-confinamento. Eu acho que essa ferramenta de suplementação, como associada aos ajustes de lotação na fazenda, ao planejamento de entrada no confinamento, são o que nós temos aí de positivo aí para poder trabalhar, né? Agora tem que só tomar só tem que tomar cuidado com dentro do planejamento, para que depois, por alguma razão, você não possa dar continuidade nesse animal. Esse animal, as taxas de ganho líquido de carcaça dele depois, elas caem. Então, só tomar esse tipo de cuidado. Às vezes isso tem ocorrido um pouco, mas o financeiro tem sido muito satisfatório. Às vezes, na fase final desse animal, ele perde um pouco, mas no contexto é muito satisfatório. Então, a gente entende que isso faz parte pelo sistema de produção que é adotado, e o proprietário entende isso como fazendo parte do negócio, e está tudo certo. Agora, uma coisa que a gente tem que observar, Spencer, como vocês têm um banco de dados grande, tá? Trabalhar um pouco mais, sendo possível, com esses animais rastreados, entender um pouco mais a variabilidade de acabamento desses animais vindos de um mesmo manejo, né? Você tem um manejo ou no confinamento, ou no semi, enfim, para a gente entender um pouco mais sobre padrões de apartação, critérios de apartação. Nós fizemos um trabalho aqui, até aproveitamos um trabalho e fizemos uma classificação de animais por reatividade. Ficou muito claro os dados, onde os animais reativos, mais reativos, consumiram menos 20% de matéria seca e, consequentemente, ganharam 20% menos. E eles podem estar dentro do mesmo lote
e você às vezes está achando que isso aí é um problema da dieta, alguma coisa específica, e é problema de reatividade animal, e são fatores que agem conjuntamente, né? Pessoal, vamos lá, eu tenho 5 perguntas aqui. Considerando um ciclo completo, qual seria uma taxa de ganho interessante para a fase pré-desmame, visando aproveitar a maior eficiência de ganho dos animais nessa fase, possibilitando redução de dias no coxo da terminação? Eu só dei uma cortada no meio aí, Marcelo. Repete para mim, por favor, que ela deu uma cortada, eu não entendi o meio aí da pergunta. Vamos lá. Considerando o sistema de ciclo completo, qual seria uma taxa de ganho interessante para a fase pré-desmame, visando aproveitar a maior eficiência de ganho dos animais nessa fase, possibilitando redução de dias de coxo na terminação? Bem, nós aqui em Colina, nós nunca fizemos nada ainda em relação à questão de taxas de ganho pré-desmame, tá? O que a gente já trabalhou aqui, logicamente não foi um experimento montado para isso, mas é uma observação dos resultados nossos, é que quando você chega com o animal, o que a gente fala aí do chamado boi 777 aí, é que quando você chega com esse bezerro com 7 arrobas, ele é muito diferente de um bezerro de 6 arrobas, tá? Até porque se você trata desse bezerro no pé da mãe, tá? Obviamente ele vai desmamar mais pesado, tá? E a gente sabe que o efeito de crescimento do animal, na realidade, ele já foi definido a grande parte dele lá dentro da barriga da vaca, né, pelos efeitos de formação de fibra muscular, determinação de adipócitos, até mesmo para a gordura de marmoreio, foi a discussão no último webinar aí que foi apresentado, mostrando essa fase aí como uma fase extremamente importante para a diferenciação do tipo de adipócito, para que seja realmente expresso o maior marmoreio. Isso é fundamental, ou seja, nós partimos da premissa que esse bezerro é um bezerro de 7 arrobas, e é um bezerro bom. E toda vez que a gente, por razões na fazenda aqui, que a gente trabalhou com lotes um pouco inferiores, por algum efeito de ano, algum efeito que nas vacas desmamaram a bezerrada mais leve, principalmente bezerrada de 6 arrobas ou 6 arrobas para baixo, é complicado, né? Você não consegue recuperar mais esse animal para frente, não. E aí a meta de ganho, a meta de peso final, ela vai cair, né? Pelo menos aí umas 2, 3 arrobas ela vai cair, né? Ok. Mais uma pergunta aqui, e aí o Rodrigo e o Flávio também ficam à vontade, eles quiserem discutir, ok, pessoal? Em confinamentos a pasto durante a seca, com suplementação de concentrado de 1,5% do peso vivo, tungstênio, tem algum benefício misturar um pouco de bagaço de cana, visando distribuir melhor o consumo ao longo do dia? Observação: sem o bagaço, os animais ingerem o concentrado em até 5 horas. Bem, o que pode estar acontecendo nessa propriedade é o seguinte, é que a oferta de folha deve estar muito fraca, tá? Ou zero. Quanto esse animal não tem folha no pasto, ele vai consumir essa ração mais rápido, tá certo? Agora, ele realmente, a oferta de folha dele tá ruim, o que ele vai estar fazendo em jogar o bagaço lá já levando volumoso, ou seja, isso está levando diretamente relacionado ao planejamento prévio, e senão nós já estamos transformando o pasto uma dieta de confinamento convencional, ou seja, eu estou fazendo um volumoso e concentrado, né? Pura e simplesmente para estender um pouco mais essa ingestão diária. Agora, se ele já está com a operação em andamento, e ele já está com os animais lá, a opção é realmente colocar um pouco de fibra na dieta para poder estender um pouco esse tempo de ingestão de concentrado, tá? Nós fizemos um trabalho aqui mostrando isso, tratando 8 horas da manhã, fornecendo matéria natural 2%, vai dar 1,8% aí na matéria seca. Quando o pasto tinha
pouquíssima folha, tratava 8 horas da manhã, dava 3 horas da tarde, eu estava zerado o coxo. Agora, essa mesma dieta, num pasto que tinha folha, chegava no outro dia, ainda tinha um restinho de concentrado no coxo ainda. Então, mostra claramente que quem determina a frequência dos animais no coxo é a oferta de folha. Ok. Mais uma pergunta. Qual seria uma meta de ganho de peso diário antes da entrada do confinamento, pensando em produzir uma carcaça de melhor qualidade? Essa resposta assim, ela é muito relativa, né? Porque se eu estou com o meu animal no pasto, e o animal obviamente está lá na minha fazenda, interessa para mim o resultado final dele. Ou seja, se eu puder fazer ele ganhar mais peso antes, eu estou ganhando dinheiro também, até porque esse ganho vai ser melhor para ele. Tá? Mas o que a gente tem, os resultados que a gente tem conseguido aqui em estratégia de suplementação na seca, de pré-confinamento, são taxas de ganho aí da hora de 1 quilo cabeça dia, entendeu? Quando a gente está planejando o nível de suplementação mais alto. Mas isso é muito pasto dependente. Porque se eu estou dando 0,5% numa fazenda que tem mais oferta de folha, às vezes eu vou para uma fazenda que a situação de pasto é ruim, eu vou dar 1%, por exemplo, e os dois resultados podem ser o mesmo. Então, a gente tem que sempre pensar que a essência é o pasto. Agora, o suplemento que eu estou dando é um complemento, que pode ser mais ou menos. Agora, se eu quero adaptar mais o meu animal, eu já aumento esse consumo de suplemento, até porque eu não preciso me preocupar mais com adaptação já lá no coxo, que eu já adaptei ele antes, né? Então, ganha-se bastante com isso. A gente tem trabalhado muito chegando com metas aí, com o animal já consumindo bem, pelo menos 1% de ração no pasto, para que a hora que ele entra no confinamento, ele já entra acelerado, né? Ok. Quanto de gordura protegida no produto 0,3% da recria? E se tem observado diferença se a fonte é de soja ou gordura de palma? Bem, esse trabalho agora, a gente já trabalhou em tempos atrás aí com fonte de soja, tá? Agora nós estamos trabalhando com um produto, esse produto ainda não está no mercado, tá? Ele ele tem um perfil de ácidos graxos diferente, tá? Estamos trabalhando com um produto 0,3%, tá? Mas esse não é um produto que ainda vai entrar para o mercado ainda, nós estamos fazendo uma avaliação dele para chegar em resultado, tá? Mas tem produtos aí trabalhando com 0,3% a 0,5%, já trabalhando bastante com esse tipo de tecnologia. Ok. No momento sem perguntas, Flávio ou Rodrigo, algum comentário? O Marcelo, eu queria fazer um comentário a respeito da discussão que houve sobre adensamento da dieta no final do confinamento, quando o consumo começa a cair. O que acontece é que a situação não é tão simples assim quanto querer compensar a redução de consumo de matéria seca, consequentemente consumo de energia, com adensamento de dieta, porque o animal, nessas dietas de confinamento, ele é muito sensível à variação no nível de volumoso ou nível de energia da dieta. Toda vez que você adensar, a resposta padrão dele é reduzir ainda mais o consumo de matéria seca. E não necessariamente a gente vai ter sucesso em aumentar ou manter a ingestão de energia pelo fato de estar adensando a dieta. Então não é uma coisa tão simples assim, eu vou adensar e compenso a redução de consumo no final, porque ele pode responder imediatamente com uma redução ainda maior de consumo nessa modulação que ele faz no processo. Ok, perfeito. Flávio, Flávio Rezende, mais alguma consideração? Acho que a gente está sem pergunta, a gente está caminhando para o final. Não, para mim é ok, Marcelo. Né? Não sei se o Spengler, o Portela quer mais alguma coisa, mas por mim tudo bem. Eu me coloco à disposição aí, tenho meus contatos, e-mail, telefone, se alguém
quiser fazer mandar algum e-mail, alguma coisa por telefone também, fica à disposição aí do público presente. Rodrigo ou Flávio Portela, mais algum comentário? Não, nenhum comentário, só parabenizar o Flávio mais uma vez, o Reagro pela iniciativa e um abraço para o Rodrigo Spengler. Obrigado, Portela. Eu gostaria também de parabenizar o Flávio Rezende, parabenizar aí o Marcelo pela iniciativa, juntamente com a equipe do 3R Lab. Acho que é uma brilhante iniciativa, esses webinários, essas discussões, leva realmente um conteúdo de qualidade, democratiza a informação aí para muita gente. E peço a todo mundo que esteja ouvindo aí que ajude a divulgar. E é muito legal isso daí. Parabéns, para o Rezende aí, uma excelente apresentação. E acho que até a próxima. Um abraço a todos aí. Pessoal, a gente está quase caminhando aqui para o final. O nosso próximo webinar será dia 19 de outubro. E nós vamos ter também a grande presença do Dr. Gustavo, que é companheiro do Dr. Flávio na APTA, que vai falar sobre estratégia de implementação na recria, ganho crescente e vezes compensatório e seus impactos no desempenho na terminação em pasto e no confinamento. Ganho de peso, eficiência alimentar e qualidade de carcaça produzida, que também teve parte aí das perguntas que foram direcionadas ao Flávio. Flávio Rezende, muito obrigado mesmo pelas suas informações, pelos experimentos. A gente sabe que é o centro de excelência, o APTA, que tem no Brasil. Muito obrigado, Rodrigo Spengler, também, a Biftec, pela presença. Flávio Portela, professor da Exalc, também muito obrigado pelas considerações. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e nos vemos no mês que vem. Ok, obrigado a todos. Um abraço a todos.